Alô, alô, você que já conhece o programa Turismo em Debate Brasil, está assistindo agora, boa tarde. Você que vai assistir depois, boa noite. Para quem vai assistir pela manhã, bom dia. Nós estamos aqui, mais uma edição do programa Turismo em Debate Brasil, da ADH TV Brasil. Aqui é Milton Neri, no Conecto foi um evento da Itaparica. 4 vezes já o evento, estivemos em 2 eventos anteriores e agora eu digo que a DH TV Brasil é a TV do turismo, da cultura, da educação, porque turismo também é educação, da música, do entretenimento e da notícia boa. A notícia boa é receber aqui Bruno Reis, presidente da Embratur, trabalho envolvendo o Rio de Janeiro, que a gente acompanha, foi presidente da empresa de turismo do Rio Grande do Norte. Vamos ouvir aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer você estar aqui com a gente na DH TV Brasil. Muito obrigado. A gente está muito feliz de poder compartilhar contigo para poder falar sobre a indústria do turismo e as perspectivas do futuro. Bruno, você hoje lá na abertura, você mencionou algo que me deixou feliz. Eu estava contando para você a minha trajetória no turismo de 20 e tantos anos. No Fórum Nacional do Secretário de Turismo, eu fiquei um pouco incomodado. Dos 27 secretários presentes, 3 sabiam o que estavam fazendo, os outros estavam passando, estavam no carro. Aí você vem e fala assim, pô, tenho orgulho de ser turismólogo. Então eu queria começar, que você falasse um pouco da sua formação, a decisão de fazer turismo e trajetória para chegar como presidente da Embratur. Legal. Bom, é uma felicidade falar sobre isso, eu falo com muito orgulho mesmo, né, de a gente está conseguindo liderar essa transição de mentalidade dentro da indústria do turismo no Brasil, para falar sobre como a gente tem que ser mais profissional, mais assertivo, né? Entender que essa indústria é muito competitiva, principalmente quando a gente fala do receptivo internacional, né? A gente disputa o turista, a gente disputa o passageiro, e para isso esses resultados que a gente teve aí nos últimos 3 anos e meio mostram que quando a gente leva, né, a indústria com a seriedade que ela exige, o resultado chega, né? Então os recordes vieram por conta dessa nossa assertividade enquanto profissional. Eu decidi fazer turismo por uma questão bastante peculiar. Quando eu tinha aproximadamente 15 anos, 14 para 15 anos de idade, Hamilton, é muito comum as pessoas fazerem aquela viagem para Disney, né? Alguns dos adolescentes faziam a viagem para Disney. Mas na minha especificação técnica, a minha mãe não permitiu essa viagem e ela me mandou para fazer uma viagem que foi transformadora e regenerativa, hoje eu consigo perceber isso, mas eu fui fazer a trilha Inca em Machu Picchu com 15 anos de idade. E aí, quando eu voltei daquela experiência, eu não tinha ainda a percepção real, né? Não tinha maturidade para poder identificar, mas aquilo foi transformador na minha vida, né? E aí eu entendi que essa indústria ela consegue, de fato, curar as pessoas, regenerar as pessoas e trazer esse impacto tão positivo para os territórios. Lógico que nessa trajetória toda eu entendi que política pública e planejamento político público, ele é muito necessário no nosso país. É muito complexo também quando a gente fala, né, na esfera federal, estadual e municipal e das associações, isso é muito complexo, mas eu entendi que esse era o desafio que estava posto e daí eu fui fazer estágio, né, eu fui estagiário na Embratur, passei literalmente por todos os andares, né. Quem era o presidente? Na época era o Eduardo Sanovic, depois foi a Janine Pires. 2 referências, inclusive, na indústria. Sim. Foi quando o Valfrido dos Mares Guia, quando ele também foi o primeiro-ministro lá em 2003, né? Então, fui muito feliz de ter passado por essa safra que tinha uma leitura de turismo muito profissional e acabou ajudando a posicionar o país onde a gente está hoje. Feliz de estar com você, por conta você estar passando a mensagem aqui para milhares de pessoas que gostariam de fazer turismo no Brasil. E nós precisamos dessa formação técnica, nós precisamos realmente que esse modelo, o cara se formar em turismo e ascender profissionalmente, seja para ser empresário, ou seja para ir para a área pública, você virou referência nisso. Eu queria que você, vamos entrar um pouco na questão da demanda turística do Brasil, sob o ponto de vista do fluxo do brasileiro viajando e do estrangeiro que a gente está recebendo. Eu entrevistei recentemente o Alexandre Sampaio, diretor da CNC e presidente da FBH, da Federação Brasileira. E o Alexandre veio na entrevista, teve 3 vezes no programa, disse, nós atingimos 9 milhões, não. E eu tenho a referência de 4 milhões parado muito tempo em 4 milhões,
pandemia, corrija depois se estiver errado, 6, aí pandemia derruba tudo, aí 9 milhões. Aí eu deixo, Alexandre, qual é o parâmetro, qual é a memória de cálculo para ter chegado a 9 milhões? Então eu queria saber de você, como é que está sendo essa medição, para dizer, estamos recebendo 9 milhões de turistas estrangeiros e você lá dentro fiz assim, já chegamos a 10 milhões. Com você a palavra. Bom, a Embratur tem essa série histórica, né? A gente vai completar 60 anos agora em novembro. A atuação da casa sempre foi muito pautada de fato, desde 2003, né? Somente no receptivo internacional. Então, veja, a Embratur vai fazer 60 anos, mas em 2003 a gente não cuidava, até 2003, só do receptivo internacional. A gente estava embaixo do Ministério de Indústria e Esporte, né? Quando estava lá no final dos anos 80 e 90. A gente tem uma série histórica muito importante e o nosso recorde sempre foi 6.600, 6.700, mesmo com Copa do Mundo e Olimpíada, né? Então, de fato, a gente tem esse entendimento que talvez a gente não soube apresentar ou aproveitar o legado dos mega eventos esportivos por conta das relações comerciais do Brasil. Então, o que a gente está sentindo hoje, e o recorde ele está aqui posto por conta disso, é uma releitura de posicionamento do nosso país, aproveitando nichos e segmentos onde de fato a gente tem um diferencial competitivo para apresentar, ou seja, a gente parou de apresentar aquela cesta de produto que nos últimos 40 anos ela foi muito aproveitada, né? Eu estou falando aqui de produtos como Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Salvador e Manaus, e começamos a partir para as experiências nos territórios, aproveitando quando a gente fala de bioma, quando a gente fala de fauna e flora de Brasil, o país mais biodiverso do mundo, mais preparado para o ecoturismo. A gente parou de falar só do ecoturismo de uma maneira muito, talvez, acanhada. A gente trouxe para uma relação comercial. Como é que a gente faz para envolver os parques naturais, os parques temáticos? Quais são os destinos que estão mais preparados para poder receber? E fora, Hamilton, que a gente também tem dois players que surgiram na indústria, que tem muita influência, que são os aeroportos privados, né? As concessionárias privadas, elas têm como premissa desenvolver a conectividade aérea internacional como se nunca teve antigamente, né? Então, a gente também hoje convive com aeroportos que têm aí uma estratégia muito coerente de desenvolver os destinos. E um próximo ciclo que eu estou imaginando, também que eu estou vendo acontecer, são dos próprios parques temáticos e parques naturais, que também foram construídos recentemente, e eles têm a dor na mão de ter que desenvolver o seu produto no dia a dia, né? Então, de fato, a gente está nesse momento muito único. A depender do cenário geopolítico macroeconômico, para 2026 a gente vai chegar próximo dos 10. Hoje a gente fechou o número de janeiro a julho de 26, a gente já está em 5 milhões e 800 mil. A gente inclusive dobrou com os mercados, como o mercado da China, a gente dobrou do janeiro a julho 25, do janeiro a julho 26, a gente já dobrou o número de chineses que chegaram no Brasil. Ó, felicidade aqui, confessa, do Hamilton Neri, está entrevistando o Bruno Reis pela posição dele como presidente da Embratur, mas pela trajetória. Aí você vai e aceita o convite. Eu sei como é a agenda complicada do ministro do Turismo, da presidente da Embratur. Vem para o Connector for You. É a terceira vez que a DH TV Brasil é contratada como consultoria organizacional de comunicação e marketing para isso. A gente não é feitor de vídeo, a gente faz um debate, tem antes, durante e depois. Eu vou estar reproduzindo nos próximos 2 meses a repercussão. Legal. Aí, entrevistando a Tessia, diretora, até assim, olha, o presidente da Embratur vai estar lá. Falei, pô, bacana, produzir oportunidade. Então, eu vi você fazendo o pronunciamento que fez na abertura, extremamente procedente. Você citar esse evento do Connector foi um referencial, assim como o Guto Jones, secretário de Turismo, secretário estadual de Turismo, também citou. Queria dizer, provocar você, o que motivou você de Brasília para participar do Connector for You? Bom, primeiro que eu sou um apaixonado pela indústria de viagens e eu sempre gosto de lembrar que o trabalho e o esforço da Itaparica, né, que é quem acaba empurrando o Connector for You, ele foi, né, o Cláudio foi um visionário junto com a Tércia, e eles foram um dos primeiros e únicos receptivos do Nordeste a trabalhar com receptivo internacional. Então é uma trajetória muito bonita de se ver e de se acompanhar, então também vim para prestigiar, eu reconheço esse esforço que fizeram nos últimos 44 anos aí de operação da empresa, mas mais do que isso, Hamilton, eu fiquei impressionado com a quantidade de players do mercado internacional que estão aqui conosco, né, agora em Trancoso, Porto Seguro, Caraíba e Arraial da Ajuda, vivendo aqui o evento durante esses 4 dias,
mostrando esse tom de Brasil que eles não tinham conhecimento. Então, quando a gente para até para falar da Bavel, da WTM, que são eventos grandes e consolidados que acontecem lá no Rio e São Paulo, hoje o time da Connect for You, junto com a Teles Futebol, trouxeram mais players do que nessas duas feiras. Então, é muito estratégico e a Embratur sempre está próxima aí para poder apoiar essas iniciativas. Na primeira edição, eu já fiquei impactado, porque eu estou trabalhando turismo tecnológico em São José dos Campos, de onde eu sou, tem uma história toda. Eu estou contratado pela Gol, Linhas Aéreas, junto com o aeroporto, a empresa do aeroporto de São José, que foi privatizado, para fazer a divulgação do voo. Rio de Janeiro, São José dos Campos, e versa. Depois, Rio de Janeiro, Salvador. Aí, a Gol tinha a referência de levar o pessoal daqui para lá, para Campo do Jordão, era a principal atração. E São José era uma passagem, perdoito, tinha aí o turismo tecnológico do Vale do Paraíba com Aparecida, Guaratinguetá e a outra cidade, 15 milhões de turistas religiosos por ano, a maior concentração. E aí me abordaram e falei, olha gente, vocês estão com um avião certamente bacana, de São José, do Vale para lá e para a volta vai vir em segurança. Eu digo, na volta nós vamos ter turismo tecnológico em São José dos Campos, que é um processo que a gente vem fomentando, é o primeiro do Brasil. Então eu queria dar ciência a você, como presidente da Embratur, convidar para oportunamente você ir conhecer esse roteiro que mostra o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Vai lá o MAB, o Memorial Aeroespacial Brasileiro, a Casa de Santo Dumont. Estou fazendo um convite para o presidente da Embratur e a São José dos Campos. Quero ir. Conhecer turismo tecnológico de São José dos Campos. Então, complementando essa informação, não quero tomar demais, você tem uma agenda aí a cumprir, a gente está segurando ele aqui, mas eu queria que você fizesse aqui as considerações que você julga oportuno, complementar. Eu disse para a Tessia na primeira edição, esse Connector for You, ele tem que entrar no calendário oficial de Salvador, da Bahia, do Nordeste e do Brasil, porque a minha leitura como consultor é essa que você acabou de colocar. Os players que estão aqui, 780 agências, 300 e tantos agências de fora do Brasil, não é algo para se desprezar, é algo para se olhar com muita atenção. Então deixo você, Bruno, para as suas considerações finais nesse contexto que a gente abordou. Não, perfeita a sua colocação e mais do que isso, né, reforçar o tamanho e o impacto da nossa indústria, né, Hamilton, que não é só sobre a quantidade de turistas que a gente vai receber, mas também sobre a geração de receita que ela gera. A geração de receita está intrinsecamente ligada às relações B2B, e é o que a gente está vivendo aqui nesse dia, né? São 300 atores da cadeia da indústria do turismo dialogando com a nossa cadeia de fornecedores. Então, é isso que de fato traz esse novo posicionamento de Brasil, esse pensamento em escala, né? Quando a gente negocia com um operador maiorista, com um receptivo internacional no Brasil, a gente já está pensando em escala, porque é possível diversificar esse público para o país inteiro. Então, além de eu conseguir vender os produtos consolidados como Rio, Foz, Manaus e qual outro eu falei? São Paulo, a gente consegue também aqui colocar passageiros em Trancoso, passageiros em Noronha, passageiros em Bonito. De fato, isso está crescendo, né? Isso muito por conta das relações comerciais. Então, a gente fica muito feliz de poder apoiar essas iniciativas e que elas consigam aí ajudar o Brasil a performar melhor ainda. Aqui é Milton Neri, programa Turismo e Debate Brasil na ADH TV Brasil, a TV do turismo, da cultura, da educação, turismo também educação, da música, do entretenimento e da notícia boa. A notícia boa foi aqui receber no programa Bruno Reis, presidente da Embratur. Muito obrigado. Obrigado, Hamilton. Um abraço! Depois a gente volta. Vai!